Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Antes de mais nada, pedir perdão porque ontem eu não consegui fazer o vídeo de prévia do jogo do Real Madrid, não consegui fazer o vídeo de pós do jogo do Barcelona, da vitória do Barça 3-1 para cima do Atlético de Madrid, porque passei mal, não consegui gravar os vídeos. Hoje, durante o dia, consegui ir me recuperando pouco a pouco, ainda não tô 100% nada grave, mas não consegui fazer os vídeos, então no final desse vídeo vou falar um pouquinho em relação ao jogo de ontem, mas o vídeo de hoje vai ser focado no pós-jogo do Real Madrid. Antes de mais nada, sempre o pedido para quem tá por aqui, se inscrevam, deixem o like, comentem e vamos lá, vamos falar sobre esse jogo. Kylian Mbappé a ritmo de recorde. O francês marcou mais 2 gols com o Real Madrid na vitória 3-0 para cima do Atlético de Bilbao e pode igualar aí um recorde que é de Cristiano Ronaldo como o jogador com a camisa do Real Madrid com mais gols em um ano natural. O Cristiano marcou 59 lá em 2013 e o Mbappé está a 5 gols de superar o CR7. O Real Madrid ainda tem 5 jogos pela frente, então Kylian Mbappé a ritmo de recorde levou o Real Madrid a recuperar o caminho da vitória depois de 3 empates consecutivos em La Liga, de perder a liderança para o Barcelona. O Real Madrid precisava, estava muito pressionado para voltar a vencer e também para fazer um grande jogo contra um rival de um nível elevado, que é o Atlético de Bilbao, que é verdade que essa temporada tá vivendo uma temporada bem esquisita, principalmente dentro da Champions, em La Liga também não tá conseguindo os resultados, mas jogar lá em San Mamés é sempre difícil e o Real Madrid foi para lá com muita pressão para cima do Xabi Alonso e também dos jogadores. E a realidade é que a gente viu talvez o melhor jogo do Real Madrid nessa temporada. É um Real Madrid muito incógnita. A gente nunca sabe o que a gente vai ver do time, porque por mais que o Xabi Alonso às vezes não toque tanto na escalação, um jogo não tem nada a ver com o outro. Isso estava acontecendo no início da temporada, mas era mais dentro do mesmo jogo, um tempo muito diferente do outro. E o que a gente viu agora no recorte recente é de um jogo muito diferente do outro. Depois da derrota em Liverpool, o Real Madrid foi em queda livre e a gente não encontrava pontos de conexão para falar em qualquer tipo de melhoria da equipe como um coletivo. As individualidades apareciam, em alguns casos resolviam e outros não, mas a nível coletivo o Real Madrid com muita dificuldade de se encontrar. E nesse jogo contra o Atlético dá pra gente dizer que o coletivo carregou o individual, mas o individual também foi levando o coletivo durante o jogo. Primeiro o Xavi escalou o time num 4-2-3-1 mais ou menos, que com a bola até formava uma linha de 3 zagueiros para a saída com o Tchouaméni ou entrando entre Militão e Rüdiger ou até se escorando um pouquinho pelo lado esquerdo e o Carreras e o Trent abrindo bastante como alas quando o Real Madrid saía controlando a bola. Um Real Madrid jogando muito no contra-ataque, que continua sendo uma arma que rivais que possibilitem que o Real Madrid faça isso. O Real Madrid tem alguns dos melhores jogadores dentro desses contextos de jogo, que são Vinícius Júnior e Kylian Mbappé. E o começo do jogo foi muito isso, o Atlético de Bilbao tentando pressionar e o Real Madrid conseguindo sair constantemente no contra-ataque e levando muito perigo para o gol do Unai Simon, que até fez boas defesas, inclusive um mano a mano com o Vinícius Júnior, que ele acaba conseguindo fazer uma boa defesa, mas o Real Madrid conseguiu aproveitar isso no início do jogo. Depois o Real Madrid foi dominando e foi levando o jogo mais para o lugar aonde ele se sente mais cômodo, muito guiado por Jude Bellingham e Eduardo Camavinga. O meio de campo hoje não contou com o Arda Güler, que foi banco de reservas. Aí é um ponto de questionamento ao Xabi Alonso. Será que Bellingham e Arda Güler podem jogar juntos? Porque realmente quando um tá e o outro não tá, a gente vê um time mais equilibrado. A gente não viu isso tanto contra o Olympiacos, até vimos. Naquele jogo foi o Arda Güler que jogou e o Bellingham foi banco. No jogo contra o Atlético, talvez tenha sido esse um grande ponto desse jogo do Real Madrid. Foi o jogo mais equilibrado do Real Madrid e do Xabi Alonso nesse início de temporada, durante essa temporada até agora, né? Nesses primeiros jogos.
porque a gente viu um time realmente equilibrado, porque ele deixa o Arda Güler no banco, coloca o Bellingham como meio-campista, coloca Tchouaméni e Camavinga como uma dupla de volantes, com o Bellingham um pouquinho mais liberado para poder jogar, e o Valverde entre o meio de campo e mais caindo pela direita, mas ajudando muito no meio de campo, tanto por dentro como por fora. O Real Madrid domina, consegue controlar o jogo, e aí eu digo muito levado por esses dois jogadores, porque o Camavinga dá interceptações, desarmes e ganha muitos duelos, inclusive ele venceu 10 dos 11 duelos que ele teve durante o jogo. E o Bellingham hoje teve um acerto no passe na casa dos melhores passadores do futebol, né? Teve 97% de acerto no passe, ele só errou um passe no campo adversário, e 93% de acerto no passe, ou seja, ele só errou 3 passes durante todo o jogo, atuando muito como meio-campista. A gente viu um Bellingham atuar muito mais recuado, não tanto próximo da área, onde ele também costuma ser letal, mas nesse momento a carência do Real Madrid é meio de um jogador de meio de campo que ajude a construir as jogadas. E o Bellingham foi esse cara nesse jogo contra o Atlético. O primeiro gol é um gol fenomeniano do Kylian Mbappé, que lembra muito o Ronaldo Fenômeno, numa arrancada dele num contra-ataque com campo, com espaço. O Mbappé é um negócio absurdo, então com campo para correr, espaço para uma arrancada incrível, um controle, um controle de bola para driblar, para jogar a bola para o lado onde o pé encaixou perfeitamente, um golaço do Mbappé para abrir o placar. O segundo gol do Real Madrid é o melhor gol coletivo, um dos melhores gols de jogo coletivo que a gente viu do Real Madrid de Xabi Alonso até aqui na temporada. É uma construção de jogada que o Real tá todo no campo do adversário, basicamente. O Trent Alexander cruza, o Mbappé escora de cabeça e o Camavinga tá livre na área para marcar o gol de cabeça, para ser o 2-0 para o Real Madrid. E o 3-0 é um golaço do Mbappé de um chute de fora da área. O Mbappé fez um grandíssimo jogo, mas foi um jogo de um passo à frente do coletivo do Real Madrid. Vinícius Júnior levando muito perigo, o constante, o ataque do Real Madrid foi todo pela esquerda, com Bellingham, Vinícius, Mbappé jogando por ali, Vinícius entrando mais centralizado, foi um desespero para o rival. Pena que o Vini não marcou naquele mano a mano com o Nike, fez uma boa defesa. O meio de campo do Real Madrid, como eu disse, foi o jogo mais equilibrado. Tchouaméni e Camavinga se compensando muito bem. Trent Alexander ajudando muito defensivamente e levando muito perigo pro ataque, que não atacou tanto pela direita, mas quando foi por ali, com os cruzamentos e os passes longos dele, também aproveitando muito isso no contra-ataque. Então, um jogo coletivo, principalmente no primeiro tempo, muito bom do Real Madrid. Mas a verdade tem que ser dita que o Courtois fez grandes defesas. Fez uma no primeiro tempo incrível. Assim, daquelas defesas que o Courtois, que tem 2 metros, parece que tem 3,5 metros. Uma baita defesa do Courtois. O Courtois é um seguro de vida para o Real Madrid. Ele fez 3 grandíssimas defesas durante o jogo. Nos momentos em que o Real Madrid tá pior, dentro de contextos de jogos que tem trocação, quando o Courtois aparece, o Courtois mantém o Real Madrid no jogo ou coloca o Real Madrid no jogo, né? Evidentemente que o time tem que funcionar, mas quando o time parece que vai dar uma baqueada e o Courtois aparece, volta tudo pro jogo, né? O Real Madrid volta pro jogo automaticamente. Ele tem esse poder e é um jogador extremamente decisivo pro Real Madrid. Primeiro tempo muito bom, segundo tempo com um pouco de queda de produção, com o Atlético tentando crescer e ir pra cima do Real Madrid, mas também com falta de capacidade para fazer isso. Xabi Alonso tem 2 pontos para se preocupar muito, porque Trent Alexander com problema na coxa esquerda e o Camavinga com problema no tornozelo esquerdo deixaram o campo, e foram 2 jogadores que foram muito bem, principalmente o Camavinga, que jogando na dupla de volante com o Tchouaméni, do jeito que o Xabi Alonso quer jogar, compensa muito o time, equilibra muito o time, foi o Real Madrid mais equilibrado de toda a temporada, na minha opinião. Só que agora vamos ver por quanto tempo vai perder esses 2 jogadores que são importantíssimos. O Raul Asensio terminou jogando na lateral direita. Vamos ver no próximo jogo contra o Celta se ele joga por ali ou se o Xabi Alonso resolve colocar o Militão por ali. O Rudiger também saiu sentindo, mas parece que... Vamos ver como é que tá. Assim, realmente os problemas de lesões no sistema defensivo e também meio de campo do Real Madrid são um problema. Vamos ver o que o Xabi Alonso vai ter, que jogadores ele vai contar pro jogo contra o Celta de Vigo, porque daqui uma semana, na próxima quarta-feira, daqui uma semana, tem Real Madrid Manchester City. É um jogo marcado em vermelho no calendário do Real Madrid, muito importante, porque vencer jogos grandes é um objetivo para esse time,
mas o jogo contra o Atlético foi um passo à frente para a gente ver um Real Madrid com uma outra cara diferente dos 3 últimos jogos na La Liga, os 3 empates que levaram o Real Madrid a perder a liderança da competição e entrar num momento muito nebuloso, de muitas dúvidas e questionamentos. Mudanças no jogo, o Rodrigo, o Brahim e o Gonçalo entraram para a saída do Vinícius, do Militão e do Mbappé. O Xabi Alonso deu até alguns descansos no final da partida. E o Mbappé com números absurdos com o Real Madrid, né? 25 gols em 20 jogos, 55 gols no ano de 2025, prestes a bater o recorde aí do Cristiano Ronaldo, 69 gols em 79 jogos com o Real Madrid. Isso é uma barbaridade. É uma barbaridade. Em um ano e meio, vestindo a camisa do Real, o Mbappé chegou a quase 70 gols. Ele é o responsável por 57, quase 57% de todos os gols do Real Madrid, 25 dos 44. Obviamente que a gente vai, durante a temporada, ver que em momentos que o Mbappé cair de rendimento, porque se ele consegue manter esse rendimento, ele talvez bata o recorde do próprio Cristiano de uma temporada, que vai ser difícil, porque Cristiano marcou muitos gols, mas o ritmo do Mbappé é muito bom. Mas vamos ver quem é que dá passos à frente para poder marcar gols nesse Real Madrid quando o Mbappé não fizer. Mas realmente o jogo de hoje do Mbappé e os números que o Mbappé tem com o Real Madrid nesse início de temporada são um absurdo. Real Madrid agora enfrenta a Celta de Vigo, volta ao Bernabéu depois de 6 jogos consecutivos fora de casa, que pesou bastante pro time, volta no domingo a jogar no Bernabéu e na quarta-feira esse jogo muito importante contra o Manchester City. Dentro de pontuação da Champions não é crucial, é importante, mas não é crucial. Mas em termos do que se imagina que o Real Madrid possa entregar, sim, é crucial pelo momento e pela fase ruim nesse ano de 2025, enfrentando os grandes rivais. Então, o foco tá no jogo contra o Manchester City, mas dentro de La Liga não pode perder mais pontos, porque o Barcelona agora entrou numa rotação de somar muitos pontos e o Real Madrid não pode, já perdeu a gordura que tinha por ter ganhado o Clássico e não pode ficar para trás, porque senão se descoloca aí da briga pelo título de La Liga. O Barcelona é líder com 1 ponto a mais de vantagem sobre o Real Madrid depois dessa vitória do time de Xabi Alonso contra o Atlético Clube de Bilbao. E se você chegou até aqui no vídeo e ainda não está inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta. Como eu disse, tive um problema ontem de saúde e não consegui falar, então vou falar um pouquinho sobre o jogo do Barça contra o Atlético de Madrid. O Atlético até teve bons momentos no jogo, né? Uma pena a lesão do Johnny Cardoso, que tinha voltado a ser titular. Para mim é uma peça que pode fazer o Atlético ter outras alternativas dentro dos jogos. Uma pena de novo a lesão dele, tomara que seja de pouco tempo. O Atlético até já soltou o comunicado, mas um Atlético que não conseguiu fazer frente a um Barcelona guiado pelo Rafinha, que é incrível. Existe um Barcelona com o Rafinha e um Barcelona sem Rafinha. O Rafinha, até fiz um post nas minhas redes, que pra mim, no último ano e meio, ele está sendo o melhor jogador do mundo. Ele é muito determinante pro time dele. Sem o Rafinha, o Barça passa a ter poucas opções de conquistar as coisas que pode conquistar com o Rafinha. E assim, ele teve esse momento de lesão aí, voltou agora. É um líder técnico, é um líder dentro do time, é um cara que faz tudo no campo. O Simeone até falou que não entende porque que ele não foi bola de ouro na temporada passada. O Simeone tá apaixonado pelo Rafinha, como lá na frente, lá atrás ele esteve apaixonado pelo Casemiro, que eu lembro de muitas falas do Simeone sobre o Casemiro, agora são as falas sobre o Rafinha. Mas realmente, assim, o Barcelona com o Rafinha é outra coisa. E o Barça entrou numa rotação de conseguir, e nos piores momentos dentro dos jogos, conseguir superar esses momentos, né? O Pedri voltando, que é o cérebro do time. O Lamine ainda eu acho que falta engrenar de novo, como na temporada passada, mas é um cara extremamente importante. Mas pra mim, o Rafinha é o Barça, assim, agora mesmo. Ele estando é outro nível, é outra coisa. E realmente, pra mim, ele é um dos melhores jogadores do mundo hoje. E aí a opinião, gente, cada um tem a sua e tá tudo certo, tá? Não tem problema nenhum. E o Atlético que não conseguiu fazer frente, aí a gente até tem muita gente colocando a figura do Julián, que não tá conseguindo ser o cara que foi em determinados momentos pro Atlético de Madrid, né? Um Atlético que até tá sendo um pouquinho mais valente do que a gente viu nos últimos tempos, mas que tem um grave problema e que faz com que o Atlético tenha muita dificuldade de brigar por coisas, que no Metropolitano é muito forte, venceu o Real Madrid, venceu a Inter de Milão, tava com uma sequência de muitas vitórias, mas fora de casa é um Atlético que só venceu 2 jogos na temporada. É muito pouco. É muito pouco. O Atlético de Madrid precisa voltar a ser forte fora de casa.
Perdeu pro Arsenal, perdeu pro Liverpool, perdeu pro Barcelona e empata com times da parte de baixo da tabela. Fora de casa é um Atlético completamente diferente do que é em casa. E isso é um ponto que pode fazer o Atlético não ter possibilidade de se manter na briga pelas coisas, né? Não vencendo o Barça ou não pontuando contra o Barça já ficou de novo com uma desvantagem maior na tabela de classificação. E o Barcelona voltou a essa rotação de ganhar os jogos, então acho que a gente falava de uma briga que poderia ter mais gente ali, eu acho que o Atlético ainda pode, né, dependendo dos seguintes resultados, o Villarreal pode estar ali, talvez não seja uma briga só de Real Madrid e Barcelona nessa temporada, mas ainda é uma briga na qual Real Madrid e Barcelona vão entrar, em teoria, mais forte do que os demais. Vamos ver como é que vai o decorrer da temporada, mas se o Atlético tivesse vencido, acho que aí sim podia ter embolado mais, nesse momento, a briga pelo título de La Liga. Mas já veremos e teremos muito assunto pela frente. Não tô 100% recuperada ainda, mas já tô melhor, então obrigada por quem mandou mensagem. Até fiz um post aí pra avisar do porquê que eu não tinha feito os vídeos no dia de ontem. Às vezes acontece e não tem muito pra onde correr. Um beijo pra todo mundo. E até os próximos vídeos aqui no canal.